Olá, salve, salve meninos e meninas, estamos de volta para mais uma aula do curso de PHP. Começamos a trabalhar com banco de dados, né? Já criamos o nosso banco de dados, agora nós vamos ver como criar uma tabela. Como criar a tabela no banco de dados que nós já criamos e depois como usar essa tabela no PHP. Então eu vou abrir o meu navegador novamente. Como que eu acesso o meu banco de dados? Primeiro, preciso entrar no local host, não esquecendo que o AMP tem que estar rodando. Então, entrei no local host, agora eu clico em PHP MyAdmin. Se eu tivesse especificado em privilégios um usuário e uma senha, ele iria pedir já o usuário e a senha. Como nós não especificamos, então ele entrou direto. Isso não é seguro, tá? Porque daí qualquer pessoa poderia acessar e alterar as suas informações. Então, sempre precisa ter um usuário e uma senha bem segura. Eu vou clicar aqui em banco de dados e vou usar o meu banco de dados aula, que foi o que eu criei antes. E agora eu quero criar uma tabela para ele. Então, vou criar uma tabela chamada cadastro. Nós vamos gravar aquelas informações do nosso formulário que a gente enviou por e-mail. Nós vamos ver como gravar aquelas informações na tabela, ao invés de mandar por e-mail, que eu possa também armazenar elas em uma tabela no meu banco de dados. Então, vou colocar o nome da minha tabela, cadastro. Eu vou ter 6 arquivos, que no caso seriam 6 campos. Então, eu quero que tenha nome, e-mail, cidade, estado, fone e o estado civil, que era o que nós tínhamos lá. São 6 campos mesmo. Agora eu clico em executar. Ele vai abrir essa janela onde você vai pôr o nome do campo, o tipo do campo, o tamanho. Por enquanto nós vamos nos deter nessas informações aqui. Depois eu vou mostrando essas outras conforme a gente for utilizando em outras tabelas. Então, aqui eu coloco o nome, sempre em letras minúsculas, tá? Não coloque letras maiúsculas. O tipo vai ser varchar, quer dizer que eu posso colocar qualquer tipo de caractere. Então, aqui eu tenho uma lista bem grande, para quando eu quero usar data, números inteiros, decimais, data e hora, só hora. Então, tem vários tipos de informação que esse campo pode armazenar. O varchar quer dizer que ele pode armazenar tanto letras quanto números. Então, vou deixar varchar. Tamanho, quantos caracteres eu posso digitar no máximo aqui? Eu vou colocar 60 para o nome. Sempre cuide para não colocar muito pequeno. Se eu colocar 20 e a pessoa tiver um nome muito grande, vai dar erro e não vai gravar essa informação. Então, cuidado com o tamanho aqui. Isso aqui quer dizer quantos caracteres podem ser digitados lá na nossa caixa do formulário. Se for mais que 60, ele não vai gravar aqui na minha tabela. Então, nome, que mais que nós tínhamos lá? E-mail, também vai ser varchar, vou pôr 70 para o e-mail. Fone, varchar também, para o fone eu vou pôr 20. Cidade, 30. Estado, 20 e civil, 20 também. Então, tudo varchar, defini os tamanhos, agora eu clico em salvar. Tabela cadastro foi criada. Então, aqui eu tenho nome, e-mail, fone, cidade, estado, civil, com os tamanhos que eu especifiquei. Criei a minha tabela, já mostrou aqui banco de dados aula, entre parênteses tenho 1, que indica que é uma tabela que eu tenho aqui. Então, tem aqui a tabela cadastro. Clicando em cima da tabela cadastro, ele vai mostrar a estrutura dessa tabela, que foi os campos que eu criei, com o tipo e algumas informações que depois nós vamos trabalhar aqui. Aqui eu tenho a opção para editar, se eu não quero mais que 60, então eu edito por aqui. Também posso excluir esse campo se eu não quero mais ele.
Aqui eu tenho a opção de visualizar. Observem que está um X, quer dizer que não tem nenhuma informação gravada, não tem o nome da pessoa, nem o e-mail, nem o fone, então ele não deixa eu visualizar. Eu posso até clicar aqui no visualizar, que não vai mostrar nada, por enquanto eu só tenho a estrutura. Mas como que eu faço agora para colocar as informações do meu formulário nessa tabela? Agora nós vamos criar um script no PHP para fazer essa conexão. Então, eu vou conectar o meu banco de dados com o meu script e depois eu vou dizer que as informações do formulário precisam ser gravadas aqui nessa tabela. Também depois eu vou fazer com que eu busque as informações dessa tabela e exiba na tela ou tire um relatório, enfim, o que você quiser fazer com essas informações. Como excluir também, cadastrei lá um cliente, não quero mais ele, também vou ver como excluir, vou mostrar como excluir. Então agora criamos a nossa tabela, por hora era isso, e daí sim começamos a gravar as informações nessa tabela. Era isso que eu tinha para mostrar nessa aula, até a próxima!